Conhece, subir escada de joelhos não traz solução. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho não resolve nada. Fumar o charuto não traz solução. Não é preciso adorar o Chico da Chaga, somente Jesus que livra das pragas, cura tua ferida e te dá solução. Mas necessário aguar o cruzeiro pra chover na terra, subir escadas de joelhos, conduzindo morto em cima de um altar. Não é preciso visitar a estátua do Cícero em Juazeiro, que fica exposta o ano inteiro lá no Ceará. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho não resolve nada. Fumar o charuto não traz solução. Não é preciso adorar o Chico da Chaga, somente Jesus te livra das pragas, cura tua ferida e tira a solução. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho não resolve nada. Fumar o charuto não traz solução. Não é preciso adorar o Chico da Chaga, somente Jesus te livra das pragas, cura tua ferida e tira a solução. Pode ser. Não, vou estar. Aquela grande cidade, mãe da prostituição, cheia de iniquidade e de toda abominação, que com o sangue dos santos vivia ela embriagada. O seu poder terminou, por Deus foi ela arrasada. O anjo do céu clamava, caiu, caiu, caiu. Bebiam vinho da iniquidade. Outra voz do céu dizia: sai dela, povo meu, maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Voz de grande multidão se ouviu dos altos céus, jubilosos dando glórias e aleluias ao grande Deus, que com justiça vingou o sangue dos servos seus, daquela que quis subir, mas para o inferno desceu. O anjo do céu clamava, caiu, caiu, caiu. Cidade onde as nações bebiam vinho da iniquidade. Outra voz do céu dizia: sai dela, povo meu, maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Maldita és Babilônia, desde a terra até o céu, desde a terra até o céu, até o céu. Bom dia a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus.
Jesus deu uma ordem lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O dever de todo aquele que segue Jesus Cristo é ir por todo o mundo, cumprindo o ídolo do Senhor, anunciando as boas novas de salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas aquelas pessoas que crê no evangelho de Jesus Cristo, para libertar o homem do pecado, da iniquidade, para libertar da prostituição, do adultério, do homossexualismo, do roubo e de tudo aquilo que o homem é aprisionado neste mundo. Como a Bíblia diz lá na carta de João, que o mundo jaz do maligno. Você sabia que esse mundo já é dominado pelo maligno? Todo esse sistema, seja ele político, religioso, cultura, tudo isso é dominado pelo maligno. Por isso que nós anunciamos Jesus Cristo para você. Nós não anunciamos para você seguir uma religião, um líder religioso, porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Não é com religião, não é com líder religioso, porque o mundo ele está cheio de religião para todos os lados. Mas nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo para você. A maioria das pessoas, elas já ouviram falar de Jesus, mas elas não conhecem Jesus. Elas apenas ouvem falar de Jesus, mas elas não conhecem. Porque se elas conhecessem, as suas vidas teriam sido transformadas, teriam sido restauradas, teriam sido mudadas. Por isso que nesta manhã nós estamos aqui anunciando Jesus para você. Nós não falamos para você seguir uma religião, um líder religioso, não. Nós falamos para você seguir Jesus, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, para dar vida e vida com abundância para aqueles que creem na sua palavra, para aqueles que creem no seu evangelho. Mas o mundo ele está cheio de religiões para todos os lados. E você sabia que religião é fonte de lucro? Todos os líderes de todas as religiões, todos eles são ricos, todos eles são milionários à custa dos seus membros. Mas a palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de Mateus, ele diz assim: de graça recebeste, de graça dai. A palavra de Deus é gratuita. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Se alguém tenha sede, venha e tome de graça da água da vida. Então a água da vida, Jesus Cristo, a salvação é de graça para você. Mas as religiões, elas cobram para pregar a palavra. Você vê os líderes religiosos cobrando 10% das pessoas, para que as pessoas possam dar os seus 10% daquilo que recebe. Mas isso tudo é conversa de religião. Religião é fonte de lucro. Religião é para enriquecer os líderes. Você vê aí Edir Macedo, milionário, Valdomiro, R.R. Soares, Papa Francisco, todos eles milionários, à custa dos seus membros. Mas por que as pessoas são enganadas? Porque elas não lêem as Escrituras. João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você já leu as Escrituras nesta manhã? Você já tirou um tempo para examinar as Escrituras? Oséias 4, 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então o povo perece por falta de conhecimento da palavra. Mateus capítulo 22, versículo 29. A palavra de Deus diz assim, Jesus falando: esse povo perece por falta de conhecimento. Não conheceis o poder de Deus. Por isso que o povo perece. Não conhece a verdade. Lá em João capítulo 8 diz assim, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? A verdade é Jesus Cristo. A verdade vai libertar o homem da religião, do sistema religioso que tem aprisionado as pessoas. Milhares de pessoas são escravos de religiões, seguem líderes religiosos, seguem cães gulosos e estão enriquecendo à custa dos seus membros. E os seus membros indo cada dia a pior. Por quê? Porque segue religião, não segue Jesus Cristo. Por isso que eu te digo nesta manhã, siga Jesus Cristo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Não religião.
porque nós não anunciamos religião, porque religião não muda a vida de ninguém, religião não transforma a vida de ninguém, religião é fonte de lucro, religião é só para enganar, religião é só para aqueles que são os seus líderes das suas religiões que estão enriquecendo. Por isso que nesta manhã nós anunciamos Jesus Cristo para você se prepare, para que você possa se preparar para o Senhor. Porque você sabia que a volta de Jesus se aproxima? Os sinais da volta de Jesus estão por todos os lados. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1 em diante, Jesus começa a falar a respeito dos sinais da sua volta. Jesus falou que quando estivesse próximo do fim dos tempos e a sua volta, haveria guerras, rumores de guerra, fome, pestes, terremoto por vários lugares. E o que é que nós estamos vendo nos últimos dias? Terremotos, rumores de guerras, fome e por aí vai. Falsos profetas. Jesus falou dos sinais também da sua volta, seria o surgimento de falsos profetas. E a cada dia nós vemos surgindo falsos profetas, enganando as pessoas, usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não tiram tempo para examinar as escrituras. As pessoas tiram tempo para fazer muitas coisas, mas não tiram tempo para examinar as escrituras. Por isso que as pessoas são enganadas. Por isso que as pessoas são iludidas por causa de religiões, de líderes religiosos. E as pessoas indo de mal a pior, rumo à condenação eterna, achando que porque está seguindo uma religião, um líder religioso está salvo. Religião não salva ninguém. Você está debaixo de um templo religioso, seguindo uma religião, isso não garante salvação para você. O que garante a salvação para você é quando você crê em Jesus Cristo. Quando você crê na obra que Ele fez na cruz do Calvário. Não é por meio de religião, não é por meio de líder religioso, não é por meio de líder político, não é por meio de uma imagem de escultura, não, é por meio de Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário. E nesta manhã nós estamos aqui para anunciar Jesus para você. Jesus Cristo, aquele que veio aqui a esta terra, morreu, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, para dar vida a todos aqueles que creem na sua obra, todos aqueles que creem na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo para você, para que você se volte para Ele enquanto é tempo, buscar Ele enquanto é tempo, enquanto Ele está te dando a oportunidade. Nesta manhã Ele está te dando mais uma oportunidade para que você busque a Ele, porque hoje pode ser o seu último dia de vida, hoje pode ser a última vez que você ouve esta mensagem. Amanhã você não garante que você estará mais aqui. Quantas pessoas que foram dormir ontem e não acordaram mais hoje? Mas hoje você está aqui pela oportunidade, pela misericórdia que Deus me deu. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, porque eu não sou bom para merecer a salvação. Eu não mereço a salvação. A salvação é um dom de Deus, não é por mérito, não é por obras, porque nenhum de nós merecíamos ser salvo. Você sabe qual é o que o ser humano merece? O ser humano merece a condenação eterna, o ser humano merece o inferno. Mas Deus, pela sua rica misericórdia, enviou o seu Filho Jesus para nos dar a salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então, para que você e eu não pereça, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Nós precisamos entender e compreender o plano de salvação que é por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a Bíblia diz que todos nós pecamos, e por causa do pecado nós estamos separados da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Você sabe qual é o salário do pecado? Você sabe qual é o salário do pecador? É a morte, e a morte eterna, a separação de Deus para toda a eternidade, o lago de fogo para toda a eternidade. Mas a parte B do versículo diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Você sabe que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, Jesus veio aqui, sofreu, morreu por nós pecadores, foi crucificado. Ele não merecia estar naquela cruz, ele não merecia ser pregado naquela cruz, receber aquela chicoteada,
ser colocada uma coroa de espinho na sua cabeça. Nada disso Jesus merecia. Ele fez isso por mim e por você, para que eu e você não fôssemos lançados na condenação eterna. Mas essa geração de hoje, ela não dá crédito àquilo que Jesus fez. Essa geração de hoje corre de um lado para o outro, a busca de coisas materiais, de bens terrenos, busca religião, busca líder religioso, mas não busca Jesus. As pessoas todas, a maioria tem uma religião, mas não busca Jesus. Corre atrás de uma religião, corre atrás de um líder religioso, mas não busca Jesus, não busca a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Lucas capítulo 12, versículo 20 diz assim: se Deus te pedir a tua alma nesta noite, o que tem preparado, para quem será? Se nesta manhã Deus pedir a tua alma, o que tem preparado e para quem será? Será qual é o seu destino? É a vida eterna com Deus ou sem Deus? Porque só existe duas eternidades, uma sem Deus, outra com Deus. Só existe dois caminhos, um que leva à vida eterna e um que leva à condenação eterna. O caminho que leva à vida eterna é Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6, o Senhor diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai até Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Você não vai a Deus por meio de uma religião, por meio de um líder religioso, por meio de Maria, por meio de Paulo, por meio de Luzia, por meio de Pedro, não. Você vai a Deus por meio de Jesus Cristo. E por isso que nós anunciamos Jesus. Nós não temos compromisso em anunciar religião para você, ou um líder religioso. Nós temos compromisso em anunciar Jesus para você. Porque ele disse lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então o dever de todo aquele que serve ao Senhor Jesus é ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou pregar religião, Jesus não fundou religião, Jesus não mandou pregar a placa de igreja, denominação, não. Jesus mandou pregar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O meu dever é anunciar para você, o meu dever é pregar para você. Agora, se você vai aceitar, aí já é outra história. Se você vai crer, aí já é outra história, já não é mais problema meu. O dever de um atalaia é anunciar, porque se ele não anunciar, Deus irá cobrar da mão dele o sangue daqueles que irão ser condenados. Mas se eu anunciar para vocês e você for condenado, Deus ele não vai cobrar mais das minhas mãos, porque a minha parte eu fiz. Anunciei para você o evangelho. Enquanto você tem vida, enquanto dá tempo para você se arrepender, porque a maioria das pessoas hoje correm de um lado para o outro, atrás de líderes religiosos, líderes políticos, atrás de ídolos do futebol, ídolos da música, ídolos da religião, mas não buscam Jesus Cristo de todo o coração. Como a palavra de Deus diz que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. A maioria das pessoas diz que acredita em Deus, mas o coração delas está longe. O coração delas está na prostituição, o coração delas está na religião, o coração delas está nos ídolos, o coração delas está nas drogas, o coração delas está na cachaça, está no adultério, está no homossexualismo, está na prostituição, e dizem que ama a Deus só de lábios, mas o coração delas está nas coisas deste mundo. A palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são amigos deste mundo é inimigo de Deus. Você sabe o que é ser amigo deste mundo? É ser amigo das coisas que este mundo pratica. É ser amigo das coisas que o mundo coloca diante de você. Se você pratica essas coisas, se você é amigo destas coisas, você é inimigo de Deus. Não sou eu, é a Bíblia que está falando. Talvez as pessoas não estão acostumadas a ouvir o Evangelho que transforma. Talvez as pessoas estão acostumadas a ouvir as pregações do Edir Macedo, que é prosperidade, que você tem que dar 10%, que você tem que dar seu carro para você enriquecer. Eu não tenho compromisso com que você seja rico ou que eu seja rico. Eu tenho compromisso com a vida eterna para pregar para você. As pessoas estão acostumadas com o evangelho hoje de fachada, o evangelho que o R.R. Soares prega, que você vai ser próspero, que você vai ter um carro novo, uma casa nova.
Estão acostumados com o evangelho que o Papa Francisco prega? Não. O meu evangelho que eu tenho que anunciar é o evangelho que Jesus anunciou. Como está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o evangelho é arrependimento, o evangelho é transformação, o evangelho é mudança de vida. Como está lá em Coríntios capítulo 5, versículo 17: eis se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o evangelho é transformação, é mudança de vida. Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante, a Bíblia diz que Jesus percorria as cidades, as aldeias, pregando o reino de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios. Jesus ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo a obra. Jesus nunca cobrou nada. Jesus nunca cobrou 10% como o Edir Macedo cobra, como o Valdomiro cobra, como o R.R. Soares cobra, como os pastores de hoje em dia cobram 10% das pessoas. Mas querer pregar o evangelho de graça eles não pregam. Há 2 anos que nós pregamos o evangelho gratuitamente de cidade em cidade e nós não vemos nenhum pastor pregando nas praças, nenhum líder pregando nas praças. Eles estão aonde? Dentro dos templos religiosos, esperando as pessoas ir lá dar os seus 10%, mas não querem sair para pregar, não querem sair para anunciar. As pessoas na idolatria, as pessoas na prostituição, as pessoas rumam à condenação eterna, mas os líderes, eles não querem pregar a verdade. Eles preferem estar dentro dos templos religiosos, mas não querem sair para pregar a verdade. Eles não querem confrontar o pecado das pessoas, porque eles não querem pregar a verdade. Porque se eles pregarem a verdade dentro dos seus templos, as pessoas não irão mais para lá. Mas o nosso compromisso não é com a religião. Eu não estou preocupado se você vai se agradar com a mensagem. Eu não estou preocupado se você vai gostar da mensagem, não. Eu estou preocupado se eu quero agradar a Deus com a pregação do Evangelho. O Evangelho que Jesus pregou, que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram, que é o Evangelho do arrependimento. Não o Evangelho dos 10%, como os líderes religiosos pregam hoje. O Evangelho é arrependimento. Jesus nunca cobrou dízimo, como os líderes religiosos cobram hoje. Os apóstolos nunca cobraram dízimo, até porque dízimo naquela época era alimentos que as pessoas levavam para o templo para poder sustentar as pessoas, os levitas, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Era alimentos que as pessoas levavam, não era dinheiro como os líderes religiosos pregam hoje, que você tem que dar 10% do seu salário, do seu Bolsa Família, daquilo que você recebe. Eles querem que você 10% que você dê. Mas cadê eles pregando nas praças? Cadê eles pregando nas avenidas? Para que as pessoas se convertam, para que as pessoas deixem o pecado, para que as pessoas se voltem para Jesus enquanto é tempo que Jesus está voltando. Eles não querem pregar. Nós andamos por várias cidades já, mas nós não vimos os líderes religiosos pregando. Por quê? Porque não dá dinheiro. Pregar em uma praça não dá dinheiro. Pregar em uma rua não dá dinheiro. Mas dentro dos templos dá dinheiro. Dentro dos templos as pessoas estão enriquecendo à custa daqueles que são ignorantes da palavra, à custa daqueles que não querem ler as escrituras. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Esqueça a religião, deixe a religião de mão. Como está em Apocalipse capítulo de número 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, sai de religião, busque Jesus enquanto é tempo. Se volte para Ele enquanto é tempo, porque os dias são maus. A volta de Jesus, ela se aproxima. E você, aonde está a sua confiança? Está numa religião? Está num líder religioso? Você acha que no dia do juízo de Deus, que você chega lá falando para Deus, não, eu sou de religião A, religião B ou religião C, você acha que isso vai salvar você? Não. Se você não chegar lá reconhecendo Jesus como seu Salvador, confessando Ele como seu Salvador, não adianta você chegar lá dizendo que é evangélico, não adianta você chegar lá dizendo que é católico, que é espírito, que é testemunho de Jeová. Isso diante de Deus não vai ter valor, não. O que vai ter valor é se você confessar Jesus como seu Salvador. Mudar de religião não vai salvar ninguém. Deixar de ser católico e ser evangélico não muda, não faz a diferença para a salvação. A salvação é se você se arrepender de todo o coração e crer em Jesus Cristo.
e crê que Ele é o unigênito Filho de Deus, e crê que Ele pode perdoar os seus pecados, e crê na obra que Ele fez na cruz do Calvário, não depende de religião. Você não precisa de uma religião para ser salvo. Você não precisa de um pastor para ser salvo. Você não precisa de um padre para ser salvo. Você não precisa do Papa para ser salvo. Você não precisa se prostrar diante de uma imagem de escultura para ser salvo. Você não precisa carregar uma imagem de escultura no ombro para ser salvo, não. Você precisa de Jesus Cristo. Mas será que a religião ensina isso para você? Será que a religião ensina que Jesus é o suficiente? Não. A religião ensina 1001 coisas, mas o suficiente para você é Jesus Cristo. Mas os livros religiosos não ensinam. Eles ensinam que você tem que dar 10%, que você tem que subir uma escada de joelho, que você tem que ir até certo lugar, que você tem que acender uma vela, que você tem que pagar uma promessa, que você tem que fazer aquilo ou aquilo outro. É conversa de religião. Ou você acha que Jesus não é o suficiente para lhe salvar? Você acha que o sacrifício de Jesus não é o suficiente para salvar você? Você precisa mais de algo? Ou você acha que Jesus morreu em vão? O sacrifício dele não valeu para lhe salvar? Porque se você precisar de outra coisa ou de outra pessoa, o sacrifício de Jesus foi em vão. O sacrifício de Jesus não valeu. Mas a religião, ela não ensina isso. Você não precisa de religião. Você precisa seguir Jesus Cristo. Entregar a sua vida para Ele. Arrepender-se enquanto é tempo, porque hoje pode ser a última vez que você ouve essa mensagem. Há 2 dias atrás, tinha um homem que eu conhecia que morava próximo da minha região. Ele foi dormir e não acordou mais. Ele foi dormir com bonzinho e não acordou mais. Milhares de pessoas ontem à noite foram dormir e não acordaram mais. Quando abriram os olhos, estavam no inferno, estavam no Hades. Por quê? Porque priorizaram as coisas desse mundo. Porque priorizaram a religião. Porque priorizaram a política. Priorizaram o futebol. Priorizaram as riquezas desta vida e não se preocuparam com a vida eterna. Você já parou um pouco e já pensou na sua vida eterna? Você sabe o que é uma eternidade? Uma eternidade é para sempre. Uma eternidade não são apenas 2 anos, 10 anos, 1 bilhão de anos, não. Uma eternidade é para sempre. Seja ela no sofrimento ou seja ela na alegria. Você já parou um pouco para pensar na sua eternidade? Você já tirou um tempo para pensar aonde você estará na eternidade? Tiago capítulo 4, versículo 14 diz assim: a nossa vida é como uma neblina, uma hora está, outra hora já passou. A nossa vida é como uma neblina, uma hora você vê, daqui a pouco ela já passou. Até um certo tempo atrás nós éramos crianças, hoje já somos adultos, amanhã nós não saberemos se nós estaremos mais aqui. E o que é que você tem buscado? Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça rói e os ladrões roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça não corrói e nem os ladrões roubam. Aonde é que você está ajuntando o seu tesouro? No céu ou nesta terra? A Bíblia nos conta uma história de um homem rico e de um homem chamado Lázaro, lá em Lucas capítulo de número 16. Ele diz que em uma cidade tinha um homem rico, e esse homem vivia todos os dias no luxo, regalado esplendidamente. Ele comia as melhores comidas, bebia as melhores bebidas, tinha os melhores amigos, ia para as melhores festas, tinha as melhores roupas, tudo isso esse homem tinha. Mas também a Bíblia diz que tinha um certo mendigo chamado Lázaro, à porta daquele, que estava cheio de chagas, estava com fome, estava passando necessidade. Mas a Bíblia também diz que o rico morreu e foi sepultado. Morreu também o Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Entenda que a morte ela chega para todos. Ela chega para o pobre, ela chega para o rico, ela chega para o católico, ela chega para o evangélico, o espírito, o testemunho de Jeová, ela vai chegar para todos. Agora o importante é onde está a sua fé, em quem? Está numa religião? Está num líder religioso? Está numa imagem de escultura? Ou está em Jesus Cristo? É aí que você tem que entender que a morte ela chega para todos. Aí quando aquele homem rico abriu os olhos, ele estava onde? No inferno. Ele estava em tormento. E ele começou a clamar por misericórdia. Ele começou a clamar
para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água e refrescasse a língua, porque ele estava em tormento naquela chama. Ou seja, quantas pessoas, milhares e milhões de pessoas, hoje estão no inferno, querendo uma oportunidade que você está tendo nesta manhã, querendo estar no seu lugar, tendo a oportunidade que você está tendo de ouvir a palavra, de se arrepender. Milhares de pessoas hoje estão clamando no inferno por uma oportunidade, querendo estar tendo a oportunidade que você está tendo nesta manhã de ouvir a palavra, de se arrepender e de se voltar para Deus enquanto é tempo. Você não deve perder a oportunidade que Deus está dando nesta manhã. Talvez você não esteja acostumado a ouvir uma mensagem dura. Talvez você esteja acostumado a ouvir mensagens de autoajuda, de prosperidade, como a religião prega, como os líderes religiosos pregam, porque eles não estão interessados na sua salvação, eles não estão interessados na sua vida eterna, eles estão interessados naquilo que você tem, nas suas riquezas, nos seus bens, como os líderes religiosos da Universal, da Mundial, da Igreja da Graça, do Catolicismo. Eles estão interessados naquilo que você tem, não na sua salvação, não na sua alma. Porque Jesus, ele veio aqui, morreu e ressuscitou, não foi para fundar uma religião, não foi para enriquecer você, não foi para vir aqui apenas de passagem. Ele veio aqui para morrer, crucificado numa cruz, para todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra eternamente, não seja condenado. Mas as pessoas desta geração estão voltando-se as costas, virando as costas para Jesus, para o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Estão correndo de um lado para o outro, atrás de coisas dessa vida, atrás de bens materiais, estão esquecendo da salvação, estão esquecendo da vida eterna, estão esquecendo que um dia estarão diante de Deus, como está em Apocalipse, lá que fala do juízo final, que um dia a humanidade estará diante de Deus. Você já pensou um dia estará diante de Deus, um Deus santo, um Deus de justiça, um Deus que tem todo o poder, você e eu, miseráveis pecadores, diante de um Deus todo-poderoso? O que você acha? Diante de Deus, que irá julgar, o que você acha? Você muitas das vezes critica a mensagem, pode dizer que nós estamos lhe julgando. Imagine o julgamento de Deus. Se você acha que esta palavra é dura, se você acha que nós estamos lhe julgando, imagine o dia do julgamento de Deus. Aqueles que não se voltaram para Jesus, aqueles que não deram crédito à palavra, aqueles que não deram ouvido no dia que foi pregado o Evangelho para a salvação. Imagine você enfrentando a ira de um Deus todo-poderoso, um Deus que tem todo o poder. A Bíblia diz lá em Hebreus: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Imagine um pecador caindo nas mãos de um Deus todo-poderoso. O que você vai chegar lá diante dele? Você vai chegar lá dizendo que seguia a Maria, que seguia a Paulo, que seguia ao Edir Macedo, ao Papa Francisco, a Luzia? Ou você vai chegar lá diante dele dizendo que teve Jesus Cristo como seu Salvador? Lucas capítulo 17, a partir do versículo de número 26. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 26. Que diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Jesus falando que, assim como foi nos dias de Noé, será também na volta do Filho do Homem. Será também na volta de Jesus. Por que ele fala que a volta de Jesus será como nos dias de Noé? Você já leu lá em Gênesis capítulo 6, o que aquela geração de Noé fazia? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que a geração de Noé era só maldade no seu coração, era só pensamentos maus, era só fazendo coisas erradas. Era a geração de Noé. Deus olhou para aquela geração e disse: vou destruir o homem que criei. Deus arrependeu-se de ter feito o homem, lá em Gênesis capítulo 6, e ele disse: vou destruir o homem que criei. Por que Deus resolveu destruir o homem que criou?
Porque aquela humanidade, aquela geração, não queria mais saber de Deus, não queria mais saber da palavra, não queria saber mais de obedecer a Deus. E Deus disse: vou destruir o homem que eu criei. Mas no meio daquela geração, havia um homem temente a Deus, Noé. Deus disse para Noé: Noé, faz uma arca. E Noé prontamente começou a fazer a arca. A Bíblia diz que Noé, o pregoeiro da justiça, começou a pregar. Noé pregava que Deus ia enviar um dilúvio que ia destruir toda aquela geração. Mas aquela geração não deu crédito. Aquela geração não deu crédito. A Bíblia diz que Noé era o pregoeiro da justiça. Noé pregou que Deus ia enviar um dilúvio sobre aquela geração, mas aquela geração não deu crédito. Aquela geração não se voltou para Deus. Mas a geração de Noé não se voltou para Deus. Noé pregou por vários anos que Deus ia enviar o dilúvio, mas aquela geração zombou de Noé. Aquela geração provavelmente falou: Deus é amor, como é que ele vai destruir o homem? Mas você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Você sabe quantas pessoas escaparam da geração de Noé? Talvez você não saiba porque você não lê Bíblia, você não examina as Escrituras. Na geração de Noé, era bilhões de pessoas, escaparam apenas 8 pessoas. Noé e a sua família. Agora eu te faço uma pergunta: quantas pessoas irão escapar do juízo de Deus? Que são aproximadamente 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Se na geração de Noé escaparam apenas 8, e nessa geração, quantos irão escapar do juízo de Deus? Deus já começou a derramar o seu juízo, mas ainda é com a misericórdia. Ele derrama juntamente com a sua misericórdia, mas chegará um dia que ele derramará o seu juízo completo. Ele irá derramar a sua ira completa e não terá mais misericórdia. O juízo de Deus é sem misericórdia. O dia da misericórdia é hoje. A oportunidade que ele está lhe dando é hoje, mas no dia do juízo será sem misericórdia para aqueles que não deram crédito em Jesus Cristo, na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. A geração de Noé, versículo 27, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Olha o que a geração de Noé fazia. Jesus disse que a volta dele será semelhante ao dia de Noé. A geração de Noé estava preocupada em comer, em beber, em casar, em dar-se em casamento. A geração de hoje está preocupada com isso, com as coisas desta vida, com as farras desta vida, com as festas desta vida. Estão preocupados em beber, em casar, em dar-se em casamento. Hoje casa, com 3 meses se divorcia, casa de novo. Mas a Bíblia diz que o segundo casamento é adultério. Você sabia disso? O seu líder religioso já falou para você que o segundo casamento é adultério? Hoje as pessoas casam com 3 meses, divorciam e casam de novo. Estão em adultério. A Bíblia diz que o segundo casamento é adultério. Mas os líderes religiosos não estão preocupados em pregar isso para você. Você está caminhando rumo ao inferno no seu segundo casamento e achando que é feliz. O inferno está lhe esperando. Se você vive no segundo casamento, que é adultério. Mas os líderes religiosos não pregam isso para você, porque eles estão preocupados com os seus dízimos que vocês vão entregar lá, com as suas ofertas que você vai entregar. Eles não falam para você a verdade. E você tem que deixar a idolatria, você tem que deixar de seguir imagens de esculturas, líderes religiosos, religião, abandonar o pecado, o adultério, o homossexualismo, a prostituição, o roubo, o assassinato. Você tem que abandonar tudo isso e se converter a Jesus Cristo. Será que os líderes religiosos estão pregando isso para você? Não. Eles estão pregando que você vai ser próspero,
que está chegando um ano novo, que você vai ser abençoado no ano que vem, que você vai ser um milionário, que você vai ter uma casa nova, que você vai ter uma casa na praia. Eu estou falando isso para vocês, mas a Bíblia diz que os últimos dias são dias trabalhosos, são dias difíceis. A religião promete dias para você melhores, os livros políticos prometem dias para vocês melhores, mas a palavra está dizendo que será dias difíceis, dias trabalhosos. A cada dia você vai ver mais as pessoas fazendo coisas erradas, você vai ver mais roubo, assassinato, homossexualismo, prostituição, adultério, falsos profetas, falsas religiões. A cada dia você vai ver mais isso, porque está nas Escrituras. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está se multiplicando a iniquidade. Jesus deixa dois exemplos aqui que irá acontecer próximo à sua volta e no final dos tempos. Ele diz que serão como os dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, lutavam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Até o dia em que Noé entrou na arca, as pessoas estavam como hoje, correndo de um lado para o outro, comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento. Quando Noé entrou na arca e começou a chover, foi que as pessoas começaram a se preocupar. Mas a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca por fora. Imagine, a Bíblia diz que choveu 40 dias com 40 noites. Imagine o sofrimento, imagine aquelas pessoas se morrendo afogada, correndo para cima dos montes mais altos. Mas Deus não deu a oportunidade para ela se arrepender? Deu. Deus não enviou Noé para pregar por muitos anos, mas eles não deram crédito. Quando começou a chover, eles viram que a água começou a subir, foi que eles foram se preocupar. Aí já era tarde demais, aí não teve mais a oportunidade de entrar na arca. Aquela geração era uma geração como essa, uma geração dura de coração que não deu crédito à palavra. Deus falou apenas uma vez com os animais e eles entraram na arca, eles deram ouvido à voz de Deus. Mas quantos anos que Noé não falou com aquela geração, eles não deram crédito? Os animais obedecem mais à voz de Deus do que a humanidade. Deus falou apenas uma vez e eles entraram na arca. E essa geração, quantas das vezes Deus não tem falado com ela? Quantas das vezes Deus não tem advertido elas para ela se arrepender? Elas são como a geração de Noé. Jesus deixou o exemplo da geração de Noé, e também ele falou, versículo 28, como da mesma maneira aconteceu no dia de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu da cidade de Sodoma, choveu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim também será quando o Filho do Homem se manifestar. Olha o outro exemplo aqui que Jesus falou. Assim como foi nos dias de Ló. O que acontecia nos dias de Ló? Nas cidades de Sodoma e Gomorra. As pessoas compravam, vendiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, colhiam, edificavam. Até o dia que Ló saiu da cidade de Sodoma e choveu fogo e enxofre. Mas Deus deu oportunidade para aquela cidade. Deus enviou 2 anjos até aquela cidade, mas aquela cidade não deram crédito. Aquela cidade vivia na prática da idolatria. Aquela cidade vivia na prática do homossexualismo, do menor ao mais velho. Todos viviam na prática do homossexualismo nas cidades de Sodoma e Gomorra. Talvez você nunca ouviu uma mensagem como essa. Talvez você esteja achando essa mensagem dura, mas eu não estou preocupado se ela vai lhe agradar. Eu não estou preocupado se você vai gostar da mensagem. Eu estou preocupado é que no dia que nós estaremos diante do Senhor, você esteja salvo. Você esteja lá como um salvo, não como um perdido. Você possa ouvir da boca do Senhor: vinde a mim, bendito do meu Pai, recebei por herança, porque está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero que naquele dia você ouça isso, que Jesus lhe chame: venha, bendito de meu Pai. Não que você ouça: apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno.
Porque muitos naquele dia ouvirão: apartai-vos de mim. É a última palavra que você vai ouvir da boca do Senhor naquele dia: é: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Se você não der crédito a Jesus Cristo, não uma religião, não um líder religioso, porque religião nenhuma salva ninguém. Religião é fonte de lucro. Nós pregamos a palavra de Deus gratuitamente, de cidade em cidade, sem cobrar nem um centavo, porque nós estamos preocupados com a sua vida eterna. Nós não estamos preocupados com o que você tem, nós não estamos preocupados com o seu dinheiro, nós não queremos saber quanto você tem na sua conta bancária, nós não queremos saber quantas fazendas você tem, se você é rico, se você é pobre, não. Nós queremos saber se você dá crédito a esse evangelho, se você dá crédito a Jesus Cristo, se você dá crédito à obra que Jesus fez na cruz do Calvário. É isso aqui nós temos que fazer, anunciar para você, para que você dê crédito a esta palavra, porque a sua religião não vai lhe salvar. Esqueça a religião. Religião é fonte de lucro. Volte-se para Jesus, não se iluda com religião. Religião é fonte de lucro, meu amigo. Você vai ver, quando terminar esse evento aqui, quem é que vai sair lucrando? É a religião, é os líderes religiosos. E você continuará indo de mal a pior. E se você for condenado, se você for jogado nas trevas exteriores, que valeu você seguir uma religião, que valeu você seguir um líder religioso? Religião não te garante salvação. O que garante salvação é Jesus Cristo, quando você crê na obra dele. Por isso que eu não tenho compromisso com a religião. Eu já saí do sistema religioso, eu já participei de igrejas evangélicas, eu já passei por igreja católica. Eu nasci no berço católico, depois passei pelo meio do sistema evangélico, saí de lá também, porque religião é fonte de lucro, meu amigo. Se você for examinar as escrituras, se você for ler as escrituras, se aprofundar, você vai ver que religião é fonte de lucro. Você vai ver os líderes religiosos, todos eles ricos. O Vaticano tem um banco lá mais rico, é dono de várias empresas, à custa de quem? Daqueles que sustentam. Eles preferem seguir uma religião, um líder religioso, e são enganados, estão indo rumo à condenação eterna, acreditando em religião, em líder religioso, em político, acreditando em Edir Macedo, em Papa Francisco, em mais de esculturas. Se você não se voltar para esse evangelho enquanto é tempo, se você fechar seus olhos hoje, você vai abrir no inferno. Por isso que o meu compromisso é com Jesus Cristo, o meu compromisso é com a palavra, o meu compromisso não é com religião. Cadê os pastores dessa cidade que era para estar evangelizando no dia de hoje? Era para estar pregando a palavra no dia de hoje, para que as pessoas deixem a idolatria, deixem a prostituição, deixem o homossexualismo, se converta. Cadê? Eles estão dentro dos templos religiosos. Por quê? Porque eles já estão ricos, à custa daqueles que sustentam ele. Você sabia que vai botar o anticristo do poder é o sistema religioso, juntamente o catolicismo com o protestantismo, com o sistema evangélico, que vão dar poder para colocar o anticristo no poder, juntamente com a política? Mas as pessoas não se acordam. Te acorda, tu que dorme. Jesus está voltando. Saia de religião, busca Jesus enquanto é tempo. Que Deus possa abrir o seu entendimento nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus possa abrir o seu entendimento. Peça a misericórdia de Deus, para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, porque eu posso pregar o dia inteiro aqui. Se o Espírito Santo não abrir o seu entendimento, você nunca vai entender, você vai continuar sendo enganado pelas religiões. Mas peça a misericórdia dele, que Deus tenha misericórdia de vocês, que Deus possa resgatar vocês da idolatria, da iniquidade, que hoje pode ser a última oportunidade que você tem de vida de ouvir esta mensagem. Que Deus possa abençoar todos nesta manhã.